e essa ficção jurídica que é o dinheiro, esse elemento ele tem, por natureza, a lógica excludente. Logo, para que o dinheiro tenha valor, poucas pessoas podem ter acesso ao dinheiro. Por indução lógica, o resultado disso para a sociedade é que a sociedade sempre terá pessoas completamente marginalizadas, apartadas do acesso ao valor monetário, porque na medida que elas têm acesso ao valor monetário, o valor monetário perde o seu valor próprio. O dinheiro, como valor de troca, como elemento que garante as trocas das interações sociais, o dinheiro precisa ser escasso, não importa se o dinheiro é diamante, se ele é ouro, se ele é prata, se ele é bitcoin, se ele é um papel, ele precisa ser escasso. O não acesso ao dinheiro é o que torna ele valoroso. Então, devemos derivar que se o próprio fenômeno que gera o dinheiro, se o próprio fenômeno que cria o dinheiro é o fenômeno da exclusão, ou seja, o fenômeno por natureza que faz a criação do dinheiro ter valor, com o mecanismo que troca as relações sociais e mercadológicas, se esse mecanismo precisa excluir as pessoas de terem acesso a ele para que ele retenha o valor, ou seja, se todo mundo tem ouro, o ouro não tem valor algum. Se todo mundo tem 100 mil reais, todo mundo, porque o Brasil tem 100 milhões de pessoas, segundo o IBGE, dados de 2019, o Brasil tem 100 milhões de pessoas que vivem com menos de meio salário mínimo. Então tem 100 milhões de pessoas que vivem com 500 reais. Quando essas 100 milhões de pessoas tivessem 100 mil reais por mês, a economia entra em colapso, porque você não tem como atender as demandas de todas elas. Não tem roupa para todo mundo, não tem apartamento para todo mundo, não tem McDonald's para todo mundo, não tem fast food, não tem carro, não tem espaço, não tem via, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada para todo mundo. E também o dinheiro vai perder seu valor. Por quê? Porque como não tem tudo para todo mundo, quando todo mundo quiser comprar um iPhone, como a lógica humana é de ganancia, como a lógica humana é gananciosa, como a lógica humana é de ganância, o que a gente vai acontecer? Nós aumentaremos o preço do iPhone. Essa é a lógica humana. Quando todo mundo tem muito dinheiro, os preços sobem, porque as pessoas aumentam o preço, porque tem muita demanda. Quando o vendedor sabe que tem 100 pessoas querendo comprar o produto dele, ele faz um leilão automático, ele aumenta 500 reais o produto. É isso que restaurantes fazem para diminuir a fila. Quando todo mundo quer ir ao Outback, e o Outback já não suporta mais, ele sobe o valor. Aí diminui um pouco a fila. Se tiver mais fila de novo, ele vai subindo o valor. Quanto mais poder de compra as pessoas têm, maior o preço das coisas. Por isso que a moeda está sempre desvalorizando progressivamente. E essa desvalorização da moeda, ela não vem acompanhada de uma riqueza, porque o mundo tem bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Você pode pensar no Brasil. O Brasil tem 100 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 500 reais por mês você não consegue nem garantir sua higiene básica, você não consegue nem limpar suas roupas. É só ver onde as pessoas moram. Locais sem sanitarismo, locais sem saneamento básico. O Brasil tem 60% do seu território. O Brasil tem 60% do seu território sem saneamento básico. O Brasil tem 60% do seu território sem saneamento básico. Ou seja, é um local extremamente imundo. E as pessoas vivem nesses locais imundos. E as pessoas que vivem nesses locais imundos são justamente as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Esses 50% dos brasileiros que vivem com menos de meio salário mínimo são exatamente os 60% representados pelas pessoas sem saneamento básico, inclusive nas escolas, hospitais sem saneamento básico, pessoal. Vocês precisam ter noção que a lógica monetária ela é excludente, já que o dinheiro, para que ele tenha valor, ele precisa excluir pessoas do acesso a ele, para que esse seja o mecanismo que faz o dinheiro ter valor, obviamente ele está fadado ao fracasso. É óbvio que se você criar um sistema matemático de regimento das pessoas que deveria entregar bem-estar a todos, mas o princípio lógico do dinheiro é a exclusividade e o não acesso, o bem-estar a todos jamais pode ser garantido. Jamais pode se garantir o bem-estar a todos, porque a lógica monetária impede que o dinheiro retenha o valor quando ele é acessível a todos. Então, a extrema pobreza, as pessoas que moram em lixões, vejo documentários do Brasil de famílias e centenas de famílias que vivem em lixões, crianças cozinhando em lixões, crianças sem saneamento básico, dormindo, morando em lixões e esgotos. Você vai entender que isso existe por conta de uma necessidade monetária de manutenção de preços. E aí os bancos centrais, os teóricos da economia vão falar dessas coisas como se fossem números. Ah, nós precisamos de uma certa taxa de desemprego, nós precisamos de um equilíbrio entre desemprego e inflação, porque se você tem todo mundo empregado, a economia colapsa. Isso é teoria econômica básica. Qualquer livro de economia, qualquer PhD em economia, assista as palestras do Nobel da Economia, assista qualquer palestra que você verá que eu estou falando. Veja as palestras do Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, te explicando macroeconomia e microeconomia. Veja qualquer palestra de qualquer ministro de qualquer banco central do mundo.
A vida existencial de um país é o equilíbrio entre preços e empregabilidade. Se você emprega muitas pessoas, os preços sobem. Por quê? Porque todo mundo vai ter dinheiro. Se todo mundo tem dinheiro demais, a economia colapsa porque ela não tem capacidade logística de produção e de entrega. Isso é um dos fatores apenas. Isso é um dos fatores apenas, porque o fator majestoso do dinheiro, o fator maior do dinheiro, o fator maioral do dinheiro é a sua lógica excludente. O dinheiro, ele é um mecanismo de mancha. Ele precisa da exclusão do próximo para reter valor. Ele é um mecanismo que, para ter valor, para que ele tenha capacidade rentável para os... Ou seja, para que os seus 100 reais valham 100 reais, para que os seus 100 reais tenham 100 reais de valor, você precisa dos 100 milhões de brasileiros que vivem com menos de 500 reais por mês. Entende isso? Quando você entender isso, que a lógica monetária ela é uma quebra social, que ela é uma exclusão de quem tem e quem não tem, você vai começar a entender a sociedade. Até então, se você olhar para o dinheiro, para o papel, como se ele fosse simplesmente algo que te dá retorno e que te dá benefícios, você será completamente hipnotizado e manipulado por essa lógica. E aí chega no ponto segundo,